bom. Não, não quer dizer que o capitalismo é muito bom. Só quer dizer que o comunismo é muito ruim. É isso que eu quero deixar claro, certo? A história de todas as sociedades, até hoje existentes, é a história de luta de classes. Então ele cria também, né, uma premissa que há esse embate, esse desafio. O que eu, obviamente, discordo, tá certo? Que existe luta de classe, que existe uma certa é, classificação ou estratificação e que cada um tenta maximizar a sua própria utilidade, isso aí é evidente, lógico. Basta você pensar, você que é trabalhador, chefe, o chefe tem uma visão distinta do que você deve fazer, executar, e você, como trabalhador, talvez tenha uma outra, um pouco diferente. Talvez minimizar o seu esforço físico, por exemplo, para preservar sua saúde, o que for. E talvez o seu chefe ou o superior, ele quer que você dê o sangue, o suor pela empresa. Então, isso não seria, de certa forma, uma espécie de conflito? Interesses um pouco distintos? Sim. Então, eu não vejo que não exista algum tipo de atrito. Isso existe, mas pensar que envolve esse contexto como um todo e que se gira, né, o mundo gira em torno disso, aí já acho um tremendo exagero. E quais são alguns problemas desse pensamento de Marx, né? Uma crença no aperfeiçoamento humano mediante mudanças estruturais. Isso é o quê? Uma questão de fé. Sistemas que excluem Deus da equação são um fracasso em seu nascedouro. Isso aqui não é nenhuma frase específica dos livros que eu, né, utilizei, mas construir esse pensamento ao longo do tempo, né, e percebo exatamente isso. A expectativa elevada que as pessoas, os trabalhadores, conseguiriam criar um status muito positivo na sociedade, uma situação de bem-estar social muito positivo, o que é um tremendo engano, lógico. Não existe qualquer tipo de melhora social e de justiça efetiva que não proceda de Deus. É lógico, existem arranjos, democracia e por aí vai, tenta minimizar, tentar de alguma forma fazer alguma melhora social, tentar manter algum nível de justiça, mas isso não vai acontecer de forma efetiva ou de forma mais satisfatória. Por quê? Porque isso é feito pelos homens e Deus não está na jogada. E se permitisse Deus agir, que seria uma situação eventualmente, isso ainda não seria a satisfação plena. Por quê? Porque existe o fator do pecado. Então, perceba que, teologicamente, a gente consegue explicações para questões de dificuldades. Por quê? Existe a influência e Deus concedeu livre-arbítrio para as pessoas. Então, essa é uma questão. Inclusive, o livre-arbítrio para escolher não crer no próprio Deus. Olha o que Deus fez, né? Para ver como ele fez algo assim sensacional. A criação, a ideia do livre-arbítrio. A pessoa pode escolher. Então, isso é muito bom. Bem, o outro cavaleiro do ateísmo, o Charles Darwin, o terceiro cavaleiro. Como eu já falei anteriormente, o Charles Darwin ele teve uma formação inicialmente até cristã, vamos dizer assim. Posteriormente, ele abandonou, não estava satisfeito e passou a estudar especificamente questões envolvendo o que resultou, inclusive, em seu livro, né? Fez viagens, por aí foi. Bem, o que a questão de Darwin levantam, né, dificuldades para a teologia cristã tradicional? Diz respeito ao quê? Ao status da humanidade. Para a maioria dos cristãos, a humanidade foi o ápice da criação de Deus, distinguida do restante da ordem criada, por ter sido criada à imagem de Deus. Então, nessa leitura tradicional das coisas, a humanidade se encontrava dentro da ordem criada como um todo, mas permanecia acima dela, devido ao seu relacionamento único com Deus, lógico, aquele Deus pessoal que já mencionamos anteriormente. Entretanto, a origem das espécies de Darwin apresenta um desafio implícito a essa visão, que é o quê? A descendência do homem tornou explícito. A humanidade teria emergido de dentro da ordem natural ao longo de um vasto período de tempo. Ou seja, ao retirar Deus da jogada, esse Deus de relacionamento passa a ser um problema do ambiente teológico. Porque, então, tudo que existe, tudo que foi construído foi apenas adaptações, questão de sobrevivência, e formou tudo isso que nós temos. Então, essa é uma questão posta. E, por incrível que pareça, parte de cristãos, né, ou das igrejas, ficaram tão surpreendidos, talvez com algumas afirmações do Darwin, que chegaram a fazer concessões, começaram a fazer uma série de meio termo com os achados de Darwin e com o cristianismo, como se o que Darwin tivesse descoberto fosse de fato a verdade. Mas será que isso é? Tanto é que nem no ponto de vista da própria ciência é encarado como uma verdade.
absoluta. Não, é uma teoria ainda. E na minha opinião, nem sequer deve ser teoria. Era para ser hipótese, no máximo, tá certo? Uma possibilidade de ser, o que não, inclusive, se mostrou, na minha humilde opinião. De acordo com Lennox, o humanismo moderno é a fé de que pela ciência a humanidade pode conhecer a verdade e assim ser livre. Porém, se a teoria da seleção natural de Darwin for verdadeira, isso se torna impossível. A mente humana está a serviço do êxito evolutivo e não da verdade. Olha que interessante. Então quer dizer que a própria questão de descobrir, de discutir o que seria a verdade, na verdade, não é a verdade. Seria apenas o quê? Parte do processo da evolução. Se a teoria de Darwin fosse a verdade. O que, na minha opinião, e na opinião de muita gente, não é a verdade. Tanto é, inclusive, que a própria ideia inicial de Darwin ela tem sido repaginada nos últimos anos, nas últimas décadas, para que pudesse minimamente ser mais aceitável, porque ela já mostrou em diversos momentos uma falta de verificabilidade, uma falta de razoabilidade assim tremenda, absurda, certo? Tem que contar com milhares e milhares e milhares de doses de sorte, de aleatoriedade para que as coisas pudessem se encaixar da forma que fez com que esse nível de organização estivesse posto, tá certo? Então, isso aí é algo que foge do que é racional, é fé, tá certo? Basicamente é isso, é fé. O quarto e último cavaleiro do ateísmo, a qual aqui nós queremos mencionar, é o Nietzsche. Ele era filho de pastor, importante falar isso, né? Mais uma vez, dentro do ambiente religioso, né? Criado dentro do ambiente luterano, por aí vai, protestante no caso. E Nietzsche, ele, muito novo inclusive, se tornou professor universitário, né? Ele teve essa experiência, então assim, era uma pessoa diferenciada dentro do ponto de vista irracional e por aí foi. Bem, o que acontece? Ele afirmava que o ser humano era frágil e ele cria a ideia de um significado. Como assim? O ser humano não conseguia atender às suas demandas, suas necessidades, ele espelhava e criava um Deus que pudesse suprir e pudesse dar conta dessas demandas. Então, o Deus para ele seria apenas uma criação metafísica das pessoas, ou seja, uma concepção criada para poder atender os nossos desejos, nossas vontades, a nossa fragilidade. Então, o Nietzsche ele não era apenas crítico nas religiões como um todo, mas principalmente com o cristianismo. E olha que ele teve uma formação, né, dentro do ambiente cristão. Ele não associa nenhuma forma de significado, nem mesmo o materialismo. Então, Nietzsche ele desconsidera Deus, mas vai ao extremo de desconsiderar, inclusive, o próprio materialismo. Ele não entende que o materialismo seja a resposta, porque o materialismo seria também mais uma forma de encontrar o quê? Uma resposta para as fragilidades das pessoas. Mas eu pergunto, né, fazendo uma provocação, lógico, não sou um filósofo, mas será que toda essa construção teórica de Nietzsche não seria exatamente também uma fuga para encontrar o propósito dele? Percebe que quando a gente fica nesse ambiente de achismos, de subjetivismo, aquilo que a pessoa afirma como uma verdade absoluta, na verdade pode ser usada contra a própria verdade que aquela pessoa colocou, né? Então, é muito interessante isso, né? E o Nietzsche apresenta basicamente em toda, assim, boa parte da sua estrutura, né, filosófica, uma filosofia que é a filosofia da tragédia, né? Então, uma coisa está muito séria. A gente deveria ter essa perspectiva. Bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre quem são os 4 cavaleiros do neo-ateísmo. Olha só, falamos sobre os cavaleiros do ateísmo, agora neo-ateísmo. Mas o que é o neo-ateísmo? O termo neo quer dizer algo novo, né? Novo ateísmo. E basicamente, se formos observar que existiu pensadores anteriores, né, séculos atrás, que capitanearam, vamos dizer de alguma forma, o pensamento ateu, houve depois, nos anos 2000 em diante, principalmente, uma reviravolta, vamos dizer assim, dentro do ambiente ateu, na ideia de promoção das ideias dos ateus, ou seja, do ateísmo. Por que isso? O porquê eu não sei exatamente porquê, mas o que se criou foi quase uma espécie de uma religião, de uma seita, de uma igreja, que a preocupação é converter as pessoas para o ateísmo. Então não é apenas uma exposição mais filosófica, uma exposição mais acadêmica e por aí vai. Não. Tenta-se chegar nas pessoas de fato e fazê-las se convencerem que o ateísmo é a melhor
resposta, né, nessa grande questão. Deus existe? Deus não existe? Então, seria esse a grande temática. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os 4 cavaleiros do neo-ateísmo. E quem são essas pessoas? Obviamente, dentro do ambiente histórico, são pessoas que são relevantes. Eu não vou falar aqui vamos dizer, do Zé Ninguém. Eu vou falar de gente que é, digamos, minimamente reconhecida, importante para ateus, inclusive que alguns cristãos se prestam a ter o trabalho de responder eles. Então, mostra que de alguma forma eles têm tido algum tipo de relevância, algum tipo de alcance. Por isso que eu também, de alguma forma, estou fazendo aqui isso com eles e de alguma forma fazendo publicidade e marketing para eles, né? Tem esse problema, né? Mas aqui eu quero mostrar algumas das literaturas bem recentes em língua portuguesa dessas pessoas, desses camaradas aqui. Então, temos aqui, Deus não é grande, né? Como a religião envenena tudo. Um delírio, né? Richard Dawkins, que é um best-seller, né? Pra você ver, um livro que questiona, né, o próprio Deus. A Morte da Fé, né, do Sam Harris. A Desilusão de Deus. A Grande História da Evolução, né? Quebrando o encanto, a religião contra a religião como fenômeno natural. Então, assim, são parte de livros, logicamente em língua portuguesa, tem muito mais em língua inglesa, até talvez em português também temos alguns, principalmente de Richard Dawkins, que fazem críticas ferrenhas às religiões, principalmente ao cristianismo. E por que é importante saber desses materiais? Porque boa parte das pessoas, principalmente jovens, estão bebendo desta fonte. Então eu tenho que identificar as pessoas que são referências, entender a visão de mundo delas, entender as ideias delas, e vou aprender isso aonde? Nos livros. Essa aula aqui é apenas para mostrar um caminho, é um panorama geral. Você vai ter que ler os materiais, vai ter que estudar um pouco sobre essas questões, entender um pouco das teorias deles, para você poder, talvez, formular contra-argumentos. É bem verdade que, ao final da aula, eu vou apresentar aqui os contra-argumentos, né, presentes em algumas literaturas do ambiente, obviamente, cristão, vamos dizer, né, e predominantemente ainda protestante, que fazem frente a afirmações que são postas nesses materiais, tá certo? Então, não pensem que isso aqui é a verdade. Não, isso aqui não é a verdade. Ele vai ter resposta para isso. Bem, quem são esses cavaleiros do neo-ateísmo? Vamos começar aqui com talvez o mais famoso e conhecido deles, Richard Dawkins. Ele ainda está vivo, nasceu em 1941, ele é um biólogo de formação, ele abandonou, de certa forma, né, essa carreira acadêmica dele, já faz alguns anos, algumas décadas, e abraçou, vamos dizer, corpo e alma, se eu posso falar assim, né? No caso dele, só corpo, né? Não alma, né? Mas ele abraçou aí muito ferrenhamente a ideia do ateísmo e promover isso como uma espécie de religião, uma seita, né? É converter as pessoas, né? Inclusive até usar a expressão de tirar os ateus do armário, né? Então, uma questão que é interessante, tipo, ele tá uma pessoa que está um pé e outro entre o ateísmo ou não, e talvez ele entenda que a contribuição deve fazer essa pessoa se tornar um ateísta. É bem verdade que talvez alguns vão chegar aqui neste vídeo, já que talvez aqui vai se tornar um corte posteriormente, e vai pensar, poxa, aqui está um cristão falando deles, falando mal. Eu julgaria que você que estiver assistindo isso posteriormente, não apenas os cristãos, né, entendesse um pouco dos nossos pontos, né, da visão teológica um pouco. Por que as críticas? Isso pode fazer você rever o seu pensamento ou a crença que o Dawkins e demais outros estão plenamente corretos. Então, a gente quer fazer você refletir um pouco sobre isso. Sei que essa aula vai chegar em pessoas que são ateus, então já estou dando esse alerta aí para você. Vamos lá. O que é que o Dawkins ele basicamente fez, né, ao longo de sua história, né? Tem aqui uma pequena biografia dele. Ele se considera um combatente à ignorância e ao fundamentalismo religioso e tornou-se um ícone, né, do ateísmo moderno, ou do neo-ateísmo, ou novo ateísmo, como você queira chamar. Criou a Fundação Richard Dawkins para a Razão e a Ciência, para financiamento de pesquisa sobre a psicologia da crença e da religião, custeando programas de educação científica, divulgando e apoiando organizações de caridades seculares. E ele tem vários livros publicados, entre eles o principal, o mais conhecido, Deus, um Delírio. Perceba que é uma coisa até interessante, existem críticas aos ateus, geralmente, né, por parte dos cristãos, por aí vai, que eles têm um déficit, vamos dizer assim, ou não teria, digamos, uma obrigação moral, já que eles não têm a quem prestar contas, né, se fosse o argumento deles. Só que talvez até para contra-argumentar os cristãos, eles têm a prática, alguns deles, de fazer o quê? Doações,
serem bons mocinhos, vamos dizer assim, né? Ajudar a velhinha a passar da rua. Por quê? Aí, inclusive, quebra parte do argumento que os cristãos poderiam estabelecer que eles fazem coisas, vamos dizer, não legais porque eles não têm a quem prestar contas. Então, por que eles teriam motivação a fazer coisas legais, justas, interessantes, né, boas para o próximo? Então, essa é uma outra questão também a ponderar. Qual seria a efetiva motivação? Mas não vamos entrar aqui nessa discussão, que vai ser algo muito extenso. Também temos aqui Sam Harris, é também um neurocientista, no caso, especificamente, um cientista, né? E ele estudou profundamente diversas religiões, chegando à conclusão de que a fé não é apenas desnecessária, mas vai além, mas perigosa e eminentemente destrutiva. Ele prega que a sobrevivência da civilização está em perigo por causa do fanatismo religioso. Ele defende que já passou da hora da humanidade adotar o humanismo secular como postura filosófica honesta e racional. Mas será que isso não seria também mais um apego de fé das pessoas, né? Procurar a filosofia secular, né? O humanismo secular. Então, complicado. Ainda que a suposta ligação entre fé religiosa e moralidade é um mito, olha só que interessante, né? Isso aqui é, digamos, falas, né? Atribuições feitas a ele. Não baseado em evidências ou estatísticas reais, observando, por exemplo, que países altamente secularizados, como os escandinavos, estão dentre os mais generosos para com o terceiro mundo. Olha que interessante, quer dizer que as pessoas não podem atribuir os ateus, né, a não bondade, né, ou não aspectos morais elevados, porque eles teriam, né, não teriam um compromisso com Deus. A gente não poderia atribuir isso a eles. Por que a gente não poderia atribuir? Porque eles fazem coisas boas. Mas eu quero deixar assim uma provocação. É que esses países escandinavos, a Noruega, a Dinamarca e por aí vai e outros, eles tiveram muita influência do cristianismo. É só pensar, a própria Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi digamos, criada, né, partiu de missionários suecos, país escandinavo. Então, isso não quer dizer que, porque as pessoas hoje lá não são cristãs, uma parte significativa delas não são mais cristãs, isso não quer dizer que a cultura do cristianismo não esteja presente. A discussão aqui é outro nível, né? Então, ou seja, as pessoas podem não ser mais religiosas de ir para a igreja, de ter a prática de ler a Bíblia, oração, missas, cultos, talvez não vão ter. Mas a criação que eles tiveram dos pais, dos avós, que foram, muito provavelmente, em grande parte, cristãos, isso prevaleceu na vida deles. Então, o aspecto moral do cristianismo, parte, ainda está presente. Então, não dá para dizer que é porque aquela pessoa se diz não religiosa, né, que ela estaria, digamos, aí, vamos considerar, como uma pessoa que não vai ter nenhum apego a fazer algum nível de bondade. Alguém poderia dizer, não, mas aqui seriam os ateus. Mas os ateus, dentro de um ambiente, de uma comunidade que as pessoas têm uma prática, né, de zelo, cuidado, não fazer mal ao próximo, a tendência natural é que eles vão replicar, tá certo? Até por uma questão, se formos pensar na própria ideia de sobreviverem, né, de continuarem vivos ou até mesmo em bom estado, eles têm que fazer isso porque senão eles vão ser punidos pelo Estado, porque parte de coisas que seriam equivocadas serem feitas, há também punição, né? E também tem a punição, vamos dizer assim, meio que social, né? A pessoa que talvez tem condições e não ajuda o próximo, que coisa feia, né? Não fazer isso, né? Então, são questões que a gente deve também pensar. Temos também o Hitchens, ele também foi uma pessoa que tratou muito sobre questões de política, economia, um comentarista muito relevante, certo? E ele trouxe também discussões sobre a religião, né? Ele não via quaisquer benefícios oriundos da religiosidade que não pudessem ser conseguidos por vias menos propensas a acumular ódio e fanatismo, como a filosofia e o humanismo secular. Mas será que não seria também o contrário? Porque teria que a pessoa abraçar a filosofia e o humanismo secular para que pudesse ter um propósito de vida, se é que eu poderia usar esse termo, né, para eles, nessa questão, mais elevado, mais interessante. Mas por que então ter que evangelizar as pessoas para poderem abandonar o cristianismo ou outra religião e se converterem ao ateísmo? Não seria exatamente também o mesmo raciocínio? Um nível de fanatismo elevado?
É outra provocação que eu faço. Defendia que precisávamos, né, urgentemente de um novo iluminismo, já que enxergava das religiões organizadas um perigo para o pensamento livre, a liberdade individual. Muito pelo contrário no caso do cristianismo. O cristianismo prega a liberdade, de tal modo que permite o próprio Deus que pessoas que foram criadas por ele possam se rebelar, inclusive chegar ao ponto de dizer que Deus não existe, negar o próprio Pai. Isso é uma evidência da ideia da liberdade. Agora, que existe ambientes dentro de igrejas que existe autoritarismo, problemas, isso existe. Só que é uma outra prática muito comum dentro dessa discussão do neoateísmo. Eles pegam o pior tipo de crente possível, vamos dizer assim, né, ou práticas comuns ou que ocorrem dentro do ambiente cristão, e utilizam isso como referência para o todo. E aí joga todo mundo no mesmo barco ali, na mesma situação, e aí ninguém não presta, né? Aí fica, ninguém não presta. Então não é porque um crente ou um grupo fez coisas equivocadas, que ocorrem certamente, lógico que a gente sabe disso, que todos os demais são o espelho dessas pessoas. Muito pelo contrário, eles são a minoria. Mas só que essa prática é uma estratégia utilizada dentro do neoateísmo. Isso é muito interessante também ter ciência disso. Existem estratégias, inclusive mal intencionadas, na minha humilde opinião, são extremamente mal intencionadas. Para o quê? Ludibriar as pessoas, enganar, principalmente aquele revestimento de uma pseudociência. E aí é outro problema, né? Ele também tem, ao autor do livro, né, Deus não é grande, como as religiões envenenam tudo. Né? E por último aqui temos Daniel Dennett. Ele estuda filosofia da mente, em que analisa fenômenos psicológicos e a natureza da mente e dos estados mentais. Dennett defende que a religião surgiu e desenvolveu-se na humanidade como um fator intrínseco e inevitável da natureza humana, mas como um meme cultural que se replica e sobrevive como um vírus, capaz de se alimentar com medo do desconhecido e do desejo natural do ser humano de entender o universo e pertencer a algo maior. Defende que a evolução por seleção natural é um processo algorítmico, perfeitamente explicável através da matemática e um pouco de aleatoriedade. Não, é muito pelo contrário. É imensamente, são doses cavalares de aleatoriedade, certo? E essa aleatoriedade tem que ser assim, algo muito milimetricamente coincidente, para poder as coisas minimamente fazerem sentido em milhares de anos. Só isso, certo? Só isso para que possa dar certo. Por isso que, inclusive, há a necessidade desse ambiente materialista e de ateísmo, há uma infinidade de anos necessários para o universo, para a Terra, para poder fazer sentido alguma das afirmações. Porque se não tivesse milhares de anos, aí não teria razoabilidade, mesmo que com doses cavalares de aleatoriedade e coincidência. E coincidência também, certo? Vamos lá. Ele também colocou um livro, né, em disposição, pelo menos em língua portuguesa, nós temos, que é Quebrando o Encanto, a religião como fenômeno natural. Bem, e aí nós concluímos um pensamento sobre os 4 cavaleiros do neoateísmo, basicamente que deu um panorama de cada um deles e fizemos algumas críticas a alguns pontos que eles apresentam. Tem mais? Tem, certo? E não vamos aqui esgotar tudo isso porque nós temos um tempo aqui, de certa forma, a cumprir. Algumas diferenças entre o ateísmo e neoateísmo. Existe diferença? Existe. Existe. Aqui eu pensei algumas que eu acho que são mais relevantes a considerarmos. Primeiro, o ateísmo pregado com bases mais filosóficas, né? Esse é um ponto. Já o neoateísmo é com bases, vamos dizer assim, científicas ou pseudociências, vamos usar o termo mais adequado, tá certo? O ateísmo era restrito, vamos dizer, a debates mais intelectuais, acadêmicos. Já o neoateísmo busca alcançar o quê? As grandes massas. O pensamento filosófico dentro do ateísmo, ele exclui a possibilidade de Deus via diversas construções filosóficas, psicológicas e a própria teoria da evolução. Já no neoateísmo, busca-se muito mais fortemente sobre a ideia da teoria da evolução. Tem também filosofia? Tem, mas muito fortemente mais a teoria da evolução. Ou seja, basicamente se apropriando da ideia da matéria, da energia, que isso é o que há e o que está fora disso, na verdade, não existe, né? Outra questão também é que o ateísmo, em termos acadêmicos, são pensadores respeitados, mesmo que sejam criticados por visões consideradas equivocadas. Já no neoateísmo, os promotores, eles têm uma certa formação acadêmica? Tem, mas eles não são levados tão a sério
pela totalidade dos ateus. Um exemplo disso é o próprio Richard Dawkins, em que alguns argumentos deles, assim, o pessoal fica até com vergonha, né, quando ele vai apresentar e por aí vai, porque há a necessidade extrema, né, da questão da aleatoriedade. Então ele opta, já que eu escolhi por não seguir a Deus ou crer em Deus, então vou escolher aqui a não existência de Deus e vamos esperar que as coisas vão evoluindo e vão ter provas que indiquem isso. Então, ou seja, ele abraçou algo sem prova, ele abraçou algo por meio da fé. E esse é um problema, né? Temos aqui também algumas questões envolvendo as religiões dos prêmios Nobel, desde 1901 até o ano 2000. Então, não pegamos umas 2 décadas. Obviamente, deveria ser interessante pensarmos, discutirmos isso, mas pegou um período muito importante, um período até relativamente recente, né? E se constatou que mais de 65% dos prêmios Nobel eram cristãos. Cristãos, não estou falando que é religioso, não. Porque quando a gente vai colocar judeus, são mais de 20%. Então, até estatisticamente, a população de judeus é muito pequena, né, no mundo. Mas dentro do prêmio Nobel, existe eles ganham de lavada, vamos dizer, proporcionalmente. Os judeus, eles ganham muito prêmio Nobel. Então, temos judeus, temos cristãos, temos também budistas, muçulmanos, hindus e por aí vai. Relativamente, chegamos a em torno de 90%, quase 90%, de pessoas que são religiosas, ou seja, prêmios Nobel, cientistas, o pessoal de primeira linha no conhecimento científico, eles são religiosos. E a minoria, 10% aproximadamente, são ateus ou agnósticos. Ou seja, na verdade, não é que os 10% são ateus, é que existem ateus e existem agnósticos no meio. Na verdade, a proporção de ateus é menor quando compara-se com os agnósticos, ou seja, a maior parte, aí, 95% aproximadamente, ou até mais, na verdade, são pessoas que consideram Deus ou consideram a possibilidade de Deus. E apenas aí uma pequena parcela, de fato, nega Deus de todas as formas. Então, isso é um indicativo que, para fazer ciência, não precisa ser ateu. Para fazer ciência, inclusive, é bom e ter o pressuposto que Deus pode existir, que Deus existe. Isso favorece o experimento científico. Isso não vai desprezar. Dá um exemplo aqui rapidamente. Imagina um arco-íris. O arco-íris, nós sabemos no contexto bíblico, que foi uma criação de Deus, lógico, né? Tem todo o contexto, inclusive, porquê do arco-íris. Uma pessoa que vai explicar o fenômeno, explica do ambiente científico, luz, reflexo e vapor, ou seja o que for, e monta o arco-íris naquela cor, tal. Perfeito. Isso anula Deus? Não. Isso anula a ciência? Também não, porque ela explicou o processo e deu nome àqueles elementos que, de alguma forma, Deus estabeleceu que acontecesse daquela forma. Então, uma coisa não está negando a outra. Então, eu quero deixar isso muito bem claro, por isso que o cientista não tem nenhum problema em fazer ciência, em descobrir, em atribuir nomes a algumas coisas, inclusive, coisas que Deus já estabeleceu. Isso não tem problema, é uma descoberta, né? Temos aqui também uma outra questão muito relevante, que é o problema do cientificismo. Mas o que é o cientificismo, né? É a visão de que a ciência é o próprio paradigma da verdade e da racionalidade, ou seja, é a religião da ciência. Isso, tem isso? Tem isso sim. É a pessoa se colocar sobre a ciência aquilo que ela não se propõe a fazer, inclusive, né? Mas alguns lançam sobre ela essa expectativa tão elevada, né? E lógico, ela vai falhar, não tenha dúvida quanto a isso. Se alguma coisa não se enquadra como as atuais crenças científicas bem fundamentadas, se não está dentro do domínio das entidades apropriadas para a investigação científica, ou se não é factível a metodologia científica, então não é verdadeira nem racional. Olha que coisa. Qualquer coisa fora da ciência não passa de mera crença ou opinião subjetiva, da qual torna-se impossível uma avaliação racional. A ciência exclusiva e, idealmente, é o nosso modelo de excelência intelectual. Então, esse basicamente é o que ocorre dentro do ambiente do subjetivismo, né? E do cientificismo, na verdade, porque é um subjetivismo, na minha humilde opinião, dentro do cientificismo. Por que eu digo subjetivismo? Porque é muito fácil você atribuir tudo isso, né? Mentalmente você diz, olha, a ciência é isso. Sim, mas quem foi que disse que a ciência de fato faz isso? Não, a pessoa criou. Por fé, exatamente, é questão de fé. Aí temos aqui níveis de cientificismo. O forte e o fraco. Vamos falar aqui rapidamente sobre o forte. O forte é a visão em que se acredita que alguma proposição ou teoria é verdadeira
ou racional se, e somente se, ela for uma teoria ou proposição científica. Ou seja, se e somente se for uma teoria ou proposição científica bem fundamentada, de que, por sua vez, depende de ter sido testada e formulada de maneira bem sucedida e utilizada de acordo com uma metodologia científica apropriada. Não há verdades além das verdades científicas, e mesmo se houvesse, não haveria razão para crer nelas. Por quê? Porque elas estão fora do ambiente da ciência, né? Olha só a fé operando de forma aí tremenda, né? A fé dos ateus, né? Lógico. Aí temos também os defensores do cientificismo fraco. Aceitam a existência de verdades além da ciência, até aceitam. E até estão dispostos a reconhecer que elas podem ter alguma condição de racionalidade positiva mínima sem o suporte da ciência. Contudo, os defensores do cientificismo fraco ainda sustentam que a ideia a ciência, né, é o setor da aprendizagem humana mais valioso, sério e confiável. Todas as outras atividades intelectuais são inferiores à ciência. Além disso, não há praticamente limites, né? Não há praticamente limites para a ciência. Não há campos que a pesquisa científica não possa elucidar. Basicamente é o seguinte: pega o que você acha que é a verdade. Você acha que é verdade, beleza. Mas vamos confirmar aqui. Se a ciência disser que é verdade, então é verdade. Se não disser que é verdade, então não é verdade. Essa é a visão do cientificismo no modelo fraco. Imagina o que a gente falou do forte, né? Uma questão ou crença se torna cientificamente aceitável à medida que tal proposição vinda de fora da ciência possa receber suporte científico ou ser reduzida à ciência. Assim, nós temos uma obrigação intelectual e talvez até mesmo moral para tentar usar a ciência para resolver problemas em outros campos que até aqui permaneceram intocáveis pela metodologia científica. Aí temos aqui agora o problema do mal. São muitos subsídios, né? Já perdi até a conta, mas vamos lá. É muito material, muito bom isso, né? Problema do mal, temos a seguinte questão. Se Deus é onipotente, por que o mal existe? Isso aí é uma boa questão, né? Se Deus é onipotente, por que o mal existe? Porque o que é que nós poderíamos derivar? Se Deus é todo-poderoso, né, que a onipotência é todo-poderoso, então ele pode criar qualquer mundo que ele escolhe. Poderíamos fazer uma derivação dessa afirmação nesse sentido? Pode, né? Já que ele tem todo o poder, ele poderia criar esse mundo. Perfeito. Então, se Deus também é tão e todo bondoso, né? Que Deus é bondoso, não temos dúvida quanto a isso. Ele é o máximo da bondade. Então, se Deus ele tem todo o poder e ele é bondoso, ele ia fazer o quê? Preferir um mundo em que não tem o mal. Olha que interessante. Faz sentido isso? Faz sentido. Seria esse então o argumento ateu. Então, se existe o mal no mundo, então logo Deus não existe, porque o Deus bom e todo-poderoso não iria permitir que isso acontecesse. Olha que situação nós ficamos agora. Agora temos que pedir socorro. Como vamos responder isso? Como vamos resolver esse grande dilema? A resposta é muito simples. Deus concedeu livre-arbítrio para os homens e demônios. Os demônios resolveram se rebelar contra Deus. Os homens resolveram se rebelar contra Deus. Então, na verdade, Deus ele criou um mundo em que as pessoas nesse mundo podem fazer suas escolhas. E essas escolhas são mais. E a própria comunidade, a própria sociedade sofre com isso. Passa por problemas por causa disso. E se Deus é todo poderoso, então ele preferiria, né, um mundo sem o mal. Será que é isso? Será que ele não usa do mecanismo da dor e do sofrimento para que possa criar um mecanismo de aprendizado, de edificação para as pessoas? A gente percebe isso, no caso de Jó, por exemplo, na Bíblia, né? É um elemento muito claro nesse sentido. Então, não existe essa jogada, né, do canto de parede de colocar Deus e dizer, olha, o senhor tem que fazer isso, porque ele é todo poderoso, não é bom ter que fazer isso? Não. Deus, por ser exatamente todo poderoso, ele permite estas escolhas. Mas ele pode intervir, e ele intervém em alguns momentos. Eu quero só deixar isso bem claro, para que você não possa criar tantas dificuldades nesse sentido. Agora eu quero falar um pouquinho sobre 5 desafios para a igreja em relação ao ateísmo. Aí, chegando perto do fechamento da sua lição bíblica já, porque desconsiderar essas questões, né, muito relevantes. Primeiro, como ensinar os jovens? Por que ensinar os jovens sobre
o ateísmo ou o materialismo, né? Não sobre isso, mas como combater, lógico, né? É que os jovens são os que são mais suscetíveis a esse tipo de ataque. Primeiro que estão em formação, né? Emocional, psicológica e por aí vai. Parte deles estão num ambiente, no ensino médio e posteriormente no ensino superior, em que vai haver algum tipo de confrontação nesse sentido, muito provavelmente. Então a gente tem que estar preparados, é basicamente isso. E aí, esse é o segundo tópico já, né? Primeiro, como ensinar os jovens. Como trazer essa informação a eles, mecanismos, metodologias. E como capacitar os jovens para embates no ambiente acadêmico, que isso, vez ou outra, vai acontecer. Então, eles têm que estar preparados para essas discussões, expor a ideia deles. Como evangelizar os materialistas e ateus? É um outro desafio. Esse é um grupo de pessoas que precisa ser evangelizada. Da mesma forma que eles querem nos evangelizar, vamos dizer, né? Nós precisamos evangelizar eles. Mas como fazer isso? Como quebrar as barreiras, os muros que eles colocam entre eles e nós? Temos que ter estratégias. Temos que saber como dialogar. Até mesmo, muitas vezes, começando com a razão. Discutir mesmo. Até deixa ele ouvir, deixa ele falar primeiro, depois você fala. Ouça primeiro, entenda os pontos deles. Bem verdade que alguns existem uma associação psicológica, problemas no passado, traumas, má referência de pais. Então, assim, tudo isso de alguma forma pode estar contribuindo para esse tamanho engajamento com o ateísmo. Outra questão também é como discutir o ateísmo sem criar barreiras desnecessárias com a pessoa confrontada. Você não precisa ganhar a batalha, não é discussão de eu vou ganhar porque eu sou mais inteligente, porque eu tenho o melhor argumento, porque eu tenho o melhor livro. Não, não é essa discussão. Você tem que ganhar essa pessoa para Jesus, é para o Evangelho. Então, não é ganhar a batalha no diálogo, não, é a palavra. A palavra vai fazer essa pessoa se converter. Mas como nós podemos discutir, conversar e tentar trazer essa pessoa para mais abertamente estar propensa a querer ouvir e entender o Evangelho? Isso é um outro ponto. Por último, como preparar a igreja para a defesa da fé no campo da razão? Porque no campo religioso é muito mais fácil, tem uma série de versículos, a gente consegue entender mais ou menos o raciocínio e tudo isso é muito mais tranquilo na minha humilde opinião. Mas como preparar a igreja para uma discussão mais racional? Mostrar, inclusive, dentro do aspecto e espectro racional, mostrar que as afirmações feitas por ateus e materialistas, elas têm problemas dentro dos próprios pressupostos que eles consideram relevantes no racionalismo, na metodologia científica, na metodologia da pesquisa. Isso se torna um problema. Então, temos que pensar também um pouco sobre isso. Temos aqui, então, agora, literaturas de combate ao pensamento ateu. Existe muito mais material do que esse. Vou, inclusive, colocar uma lista no nosso grupo do Discord com mais livros de referência sobre o assunto. Vou colocar esses aqui, o nome completo, o autor, para que você possa fazer sua pesquisa, eventualmente comprar e-book, a versão impressa, física, né, vem na sua editora, livraria mais próxima, e por aí vai. Esses livros aqui, eles são materiais muito úteis. Para essa lição bíblica, eu usei Filosofia e Cosmovisão Cristã, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, considero também A Ciência Pode Explicar Tudo e outros livros que eu até citei na nossa apresentação, não coloquei a capa deles aqui, coloquei alguns outros que eu também acho que são muito interessantes, que podem ser úteis para esse tipo de discussão. Por último, concluindo, o materialismo, o ateísmo e o neo-ateísmo não são apenas derivadas de dúvidas, mas também da livre escolha dos indivíduos em se recusarem a ter um Deus a quem prestar contas. Conforme os mais diversos estudiosos cristãos expostos nesta aula, e até mesmo dentre os ateus, isso é importante mencionar, percebe-se que a escolha do ateísmo, por incrível que pareça, é uma questão de fé, é uma crença. Sem amparo na ciência. Vale ressaltar que a ciência não é quem define o que é ou não verdade no campo da metafísica ou da espiritualidade. A nossa batalha não é apenas no campo da razão. Lógico, na própria aula de hoje você pode estar inclinado a pensar que a discussão é na razão. Mas não é apenas aí. Na verdade, o problema é muito mais embaixo. Uma expressão que o pessoal muito usa, né? É espiritual. A questão é espiritual. Devemos estar preparados para respondermos, inclusive, àqueles que questionarem a razão da nossa fé. O apóstolo Pedro recomenda isso para a igreja, recomenda isso para os cristãos. A mesma recomendação que eu interpelo você, que eu questiono você. Esteja preparado
para aqueles que questionarem a razão da sua fé, tá certo? Eu agradeço a oportunidade de te ministrar uma lição tão importante como esta e julgo eu que teremos momentos muito úteis ao longo desse trimestre e faço o convite para você, obviamente, se inscreva no canal, se estiver acompanhando no YouTube, posteriormente, essa aula gravada, se inscreva no canal, acesse nosso link no Telegram ou no Discord, que existe a aula no formato PDF e PowerPoint disponível para você poder usar. Ou seja, esse material está disponível gratuitamente, não paga nada. É só pegar, editar, se achar que faz por bem, algum material adicional ou até excluir, e usar em sua classe escola dominical, na sua inteira, vamos dizer aí, liberdade, tá certo? Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.